Olá, crianças, tudo bem? Retomamos para estudarmos mais um pouquinho das Escrituras. Semana passada nós aprendemos que somos pecadores e que somente Cristo pode nos salvar. Para isso, precisamos reconhecer o nosso pecado e pedir que Cristo venha nos salvar. O nosso tema de hoje é salvação comprovada. É isso mesmo. Por que nós vamos falar sobre isso? Existem geralmente algumas dúvidas que podem aparecer na cabeça daquelas pessoas logo que se convertem. Podemos ter certeza sobre a salvação em Jesus? Existem momentos de insegurança na vida cristã? Quando Jesus deixará o meu coração? Essas são algumas dúvidas que podem pairar na cabeça daquelas pessoas que são novas convertidas. Por isso é que nós queremos esclarecer esses pontos no nosso estudo de hoje. Vamos começar primeiro falando sobre o caminho errado para o céu. Geralmente ouvimos várias pessoas falarem sobre perda de salvação e todas elas desconhecem o que a Bíblia ensina sobre esse assunto. Não existe qualquer passagem na Bíblia que fale sobre perda de salvação. Aliás, não existe ex-crente. Pode existir ex qualquer coisa, ex-advogado, ex-pintor, ex-atleta, mas não existe ex-crente. Se você for crente realmente, você jamais vai deixar de ser crente. Vejamos alguns pensamentos errados que algumas pessoas têm sobre salvação. Uma delas é que se você não fizer boas obras, não poderá se salvar. É verdade isso? Claro que não. Isso é um erro, é um engano e um engano muito grave. Nós lemos em Efésios capítulo 2, verso 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Logo, se é um dom de Deus, não é algo que eu possa fazer qualquer coisa para ser salvo. O que eu fiz para merecer a salvação? Nada. Acabamos de ler que a salvação é de graça. Eu não preciso fazer nenhuma obra para que eu possa ser salvo. O segundo erro que as pessoas cometem é dizer que sem caridade não há salvação. Caridade é dar esmola, é fazer alguma coisa pelas pessoas. Gálatas 2,16 diz: o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei nenhuma carne será justificada. Mais uma vez, deixando muito claro que não é algum tipo de bondade, algum tipo de caridade, algum tipo de obra que eu faço que vai me levar para o céu. De jeito nenhum. Salvação é gratuita, é algo que Deus nos dá sem que nós tivéssemos qualquer merecimento. Outro erro que as pessoas cometem é dizer que a doutrina ensinada, que uma vez salvo, sempre salvo, não é bíblica. Então é aquela ideia de achar que a pessoa pode perder a salvação. Isso também é um erro. Em João 10:28, lemos: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Uma vez de Cristo, sempre você vai ser de Cristo. Ninguém pode arrancar você das mãos de Cristo. E o quarto erro que as pessoas cometem é dizer: eu sei que estou salvo, mas se eu pecar, vou para o inferno. De jeito nenhum, isso é outro erro. A Bíblia não fala sobre isso em lugar nenhum. O que você fez para ganhar a salvação? Você fez alguma coisa? Nada. Ah, você é salvo porque você é bonzinho. Não. É porque você lê a Bíblia. Não. Ah, é porque você não faz mais as coisas de errado. Não. A sua salvação foi gratuita, já lemos sobre isso. Logo, se você não fez nada para ganhar a salvação,
Não há nada que você faça que faça você perder a salvação. E o quinto erro que as pessoas cometem é dizer, para ser salvo tem que ser fiel até o fim. Não, de jeito nenhum. Infelizmente, nós somos pecadores e mesmo depois de aceitarmos a Cristo, nós continuamos pecadores da mesma forma. O que vai mudar é o nosso envolvimento com o pecado. Não a ideia de não pecarmos mais. Infelizmente, continuamos sim pecadores. E isso não muda a nossa condição de crentes no Senhor Jesus Cristo. Antes eu pecava e gostava. E agora não quero mais pecar e sofro com o pecado. Essa é a minha situação, essa é a minha condição hoje como crente no Senhor Jesus Cristo. Muito bem, então esses são os caminhos errados para o céu. Agora, qual o caminho certo para o céu? Precisamos entender 3 verdades importantíssimas quando falamos de salvação. Primeiro, existe uma confirmação de Deus Pai. Vamos ler? Isaías 45:17 diz assim: Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade. Deus confirma que a salvação é eterna. O próprio Deus que criou o plano de salvação lhe garante que uma vez salvo, sempre será salvo. É muito gostoso nós termos essa certeza no nosso coração. Podemos sim passar por momentos difíceis, onde a gente tem dúvidas, será que realmente eu sou salvo ou não? Mas lembra desses textos. Esses textos são fundamentais para que a gente possa entender que esse plano maravilhoso criado por Deus é um plano sem defeitos. Não é um plano com remendos, que tem que fazer isso para que isso aconteça. Não, não, não. Deus, na sua infinita misericórdia e graça, Ele diz, você está salvo eternamente. Além disso, existe a confirmação de Deus Filho. João 6,37, lemos, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Quem garante agora a sua salvação é o próprio executor do plano. Deus criou o plano de salvação, Cristo executou, e Ele diz, esses aqui que são crentes, esse aqui de modo algum os lançarei fora. É importantíssimo nós entendermos essa verdade. E por último, vem a promessa do Espírito Santo. Em João 14,16, quando lemos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Cristo diz mais ou menos assim, para que você não tenha nenhuma dúvida, eu vou pedir que o Pai mande o Espírito Santo para habitar com você. Quem é o Espírito Santo? É o próprio Deus que agora vem e mora no meu coração. A partir do momento que eu aceito Cristo como meu Salvador, eu tenho o Espírito Santo morando no meu coração. Esse é um selo, é uma garantia que jamais você vai deixar ou vai perder a salvação. Agora, é óbvio que o pecado, ele trouxe vários prejuízos para o homem, inclusive para nós que somos crentes. Infelizmente, o pecado, mesmo depois de você sendo salvo no Senhor Jesus Cristo, ainda pode causar alguns danos. Mesmo que eu não venha perder a salvação esteja garantida, eu ainda tenho alguns prejuízos por causa do pecado. Eu quero destacar apenas 2 prejuízos que o pecado pode nos causar, para que a gente possa entender a gravidade do pecado. E você vai notar claramente que com esses 2 prejuízos já abrange aí talvez uma gama muito grande de coisas que podem acontecer ruins na nossa vida por causa do pecado. Então a primeira que eu quero destacar aqui é quando o pecado quebra a comunhão com Deus. Isaías 59:2 diz, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que
vos não ouça. Vocês precisam entender que o pecado, ele ofende a Deus. Por isso é que o pecado nos separa de Deus. Deus é um Deus santo e ele não tolera pecado. Eu poderia aqui alistar uma série de efeitos ruins que essa quebra de comunhão poderia nos causar: tristeza, solidão, sofrimento, angústia, medo, ansiedade, dor. Tudo isso é causa da falta de comunhão com Deus. Quebrada por quem? Exatamente pelo pecado. Quando nós pecamos, nós quebramos a comunhão com Deus. E isso faz com que nós possamos sentir cada uma dessas coisas que eu listei aqui. A comunhão com Deus nos garante a proteção. Essa proteção é importantíssima para a nossa vida. Sofrimento, dor, medo com o Senhor é uma coisa. Mas quando eu estou em pecado é completamente diferente. Então quer dizer que eu posso sentir dor, posso sentir medo, posso sofrer, mesmo tendo comunhão com Deus? Sim, pode. Mas é completamente diferente quando eu sinto qualquer uma dessas dificuldades, qualquer um desses problemas, e eu estou em comunhão com Deus. Você sente claramente Deus conduzindo e Deus fazendo com que esse sofrimento sirva de lição, de aprendizado, e você sente o conforto espiritual em tudo isso. Agora, quando você está em pecado, quando você não está em comunhão com Deus, a dor, o sofrimento, tudo isso, ela tem uma amplitude muito maior e causa em você um desgaste muito grande. Tudo isso porque você está longe da comunhão com Deus. Por isso é que eu alistei aqui como um dos principais problemas que o pecado nos causa é exatamente a quebra da comunhão. Outra coisa também que eu gostaria de destacar aqui é a perda de galardões. Em Apocalipse 22:12 diz: "E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras." O que é galardão? Galardão nada mais é do que uma recompensa dada por Deus aos seus servos por obras que tiverem feito aqui na terra. A Bíblia deixa muito claro que as nossas obras não têm qualquer efeito com relação à salvação, mas tem um enorme efeito com relação aos nossos galardões, com relação aos presentes que vamos ganhar de Deus quando chegarmos no céu. O seu pecado foi perdoado, mas ele trará um grande prejuízo em relação à sua recompensa no céu. É muito gostoso saber que uma vida que reta, santa, onde você procura se esforçar para dar o melhor de você, ela vai te trazer recompensas fantásticas, não só aqui na terra, porque óbvio que tem também um aspecto de recompensas aqui na terra, mas sempre que você fizer qualquer uma dessas coisas, olha para o alto, pensa lá, por que eu obedeço ao papai e à mamãe? Por que eu procuro ser uma pessoa que tem um bom testemunho, que procura ser boa com as outras pessoas? Tudo isso eu faço não olhando aqui para a terra, porque aqui o tempo que nós vamos passar é curto, mas olhando para o alto, pensando nas coisas celestiais, pensando naquilo que eu vou ganhar no céu. Então é importantíssimo que nós tenhamos cuidados com relação ao nosso pecado. Evite pecar, se esforce ao máximo possível para que você tenha uma boa comunhão com Deus e que você, sim, será recompensado pelo seu esforço aqui na terra. Agora, por que às vezes eu sinto que não sou salvo? Isso é um sentimento que, infelizmente, faz parte, sim, da nossa carne, que geralmente algumas pessoas podem ter esse sentimento. Essa dúvida, com certeza, já deve ter passado na cabeça de muitos crentes. Infelizmente, é algo normal, faz parte, eu acho que até mesmo da nossa natureza. Eu quero destacar duas causas mais comuns e lhe dar uma sugestão para que você possa vencer esse sentimento que não é bom, é muito ruim. O primeiro motivo que eu acho que pode causar esse sentimento
que você pode ter de não ser um crente ou de não ser salvo, é um momento de frieza espiritual. O que é a frieza espiritual? É quando você não tem muito interesse pelas coisas de Deus, não tem vontade de orar, não tem vontade de ler a Bíblia, a pregação é cansativa, é demorada, se o pastor demora mais do que meia hora, aí vai passar o dia todo falando. Tudo isso é característica de alguém que pode estar frio espiritualmente. Esses momentos vêm por vários motivos, mas os principais, geralmente, é falta de leitura da palavra de Deus. Então você tem que buscar, se esforçar. Eu sei que às vezes, nem todo dia você está animado para ler a Bíblia, para orar, mas mesmo assim faça, se esforce. Falta muitas vezes de um tempo devocional. Procure ter aquele tempozinho reservado exclusivamente para conversar com Deus, para meditar nas coisas espirituais. Falta de adoração, as coisas do mundo às vezes nos cercam e ficam roubando tempos preciosos que nós poderíamos ter de adoração a Deus. Falta de meditação na palavra de Deus, aquele tempo onde você fica pensando naquele versículo que você leu, talvez no início do dia ou na noite anterior. Aí você fica meditando, poxa, como meu Deus é maravilhoso, como meu Deus é fantástico. Precisamos alimentar essas coisas para fugirmos da frieza espiritual. Tem um texto que eu gosto muito dele e que eu acho que ele ajuda a gente pensar em como esquentar o coração. Vamos abrir lá em Lucas, capítulo 24, verso 32. Diz assim: E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Esse texto é muito interessante, que os dois discípulos lá no caminho de Emaús, logo depois que Cristo ressuscita, e eles têm um encontro com Cristo, e eles saem conversando com Cristo lá no caminho. E depois que Cristo sai da presença deles, eles mencionam exatamente isso, que ardia o coração deles. Agora, quais os motivos do coração deles arder? Primeiro, companhia de Jesus. Jesus estava do lado deles e aquilo ardeu o coração deles. E o segundo, exposição das Escrituras. Quando ele diz: Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Então, o que é que vai aquecer o seu coração? A presença de Cristo e a palavra de Deus. É importantíssimo nós termos isso em mente. Outra coisa também que pode levar você a momentos de dúvida, de incerteza sobre a salvação, são pecados não confessados. Vamos ler lá no Salmo 32, do versículo 3 ao versículo 5, diz assim: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Enquanto Davi não confessou o seu pecado, ele estava sofrendo bastante. Pecado pode trazer uma tristeza muito grande ao seu coração, ao ponto de você até achar que não é salvo. Davi, claro, não disse isso aqui, mas as palavras dele são muito fortes quando ele diz: envelheceram os meus ossos pelos constantes gemidos todo dia. Mostra que Davi estava num sofrimento muito grande aqui por causa do pecado. Agora, claro, uma vez salvo, sempre salvo, nunca esqueça disso. Mas muito cuidado com o pecado. O pecado pode trazer um prejuízo muito grande para a sua vida. Então, como é que eu posso vencer esses momentos onde eu posso oscilar com relação à minha fé, com relação à minha salvação? Existem algumas coisas que nós podemos fazer para ajudar nesses momentos. Como eu falei, uma das coisas principais que eu acredito que pode te ajudar bastante são momentos devocionais. Tenha esses momentos valem ouro. Outra coisa, igreja. Eu sei que nós estamos no período de pandemia, onde nós estamos distante da igreja,
Mas nunca esqueça, igrejas são pessoas, igreja é gente. E se eu não posso estar em companhia com os meus irmãos em Cristo, lá na sedezinha, lá na minha igrejinha, procure se reunir com a sua família, procure reunir com seus pais, para ter aquele tempo de igreja. Vamos transformar a nossa família numa igreja. É importantíssimo isso, a gente respirar esse clima de igreja, mesmo que estejamos no período de pandemia e que a igreja fica restrita a um grupo que se reúne na sua casa. Outra coisa também é buscar conselheiros em momentos de dúvida. Então, fale com o seu professor de escola dominical, fale com o pastor da sua igreja. Vocês sabem que eu estou à disposição de vocês, tem meu telefone, podem ligar para mim a qualquer momento, nós podemos te ajudar, conversar contigo. Esteja sempre acompanhado de pessoas que possam te dar bons conselhos, pessoas que podem levantar o teu ânimo e te dar um novo alento nesses momentos de dúvida. Outra coisa interessante que você pode fazer e que eu acho que pode te ajudar também, anota na tua Bíblia o dia em que você fez uma decisão por Cristo. Isso é importantíssimo, porque é interessante, é gostoso você pegar, às vezes eu pego a minha Bíblia, eu me converti em 1990, faz bastante tempo, e eu olho ali, eu passo ali, eu dou uma verificada e eu vejo lá, e já, então em agosto de 1989 eu fiz uma decisão por Cristo, em fevereiro de 1990 eu me apresentei ali publicamente na igreja, e em junho de 1990 eu fui batizado. Essas datas são importantes e fazem com que você traga à memória coisas importantes, coisas que vão ser valorizadas por você e que podem sim te dar uma alegria, te dar um novo alento, tá bom? Eu quero encerrar lembrando apenas duas verdades essenciais. Primeiro, não tenha dúvida da sua salvação. Deus não faz nada incompleto. Toda obra de Deus é perfeita e é completa. Quando Ele te salvou para sempre. Nada pode mudar essa sua condição. E a segunda coisa, Jesus nunca irá abandonar aquele que crê nele. Você crê no Senhor Jesus Cristo? Ele jamais vai te abandonar. Ele jamais vai te deixar triste, desamparado, solitário, de jeito nenhum. Você pode estar no meio de um deserto, sozinho ali, Cristo estará contigo. Você pode estar dentro de uma caverna, numa escuridão, num breu total, Cristo vai estar lá contigo. Você pode estar no meio de uma multidão, lotado de gente acolá e tal, Cristo estará contigo. Essas verdades são fundamentais. Guarde essas verdades no seu coração e tenha certeza que você jamais perderá a salvação. É um presente maravilhoso que Deus lhe deu. E se você ainda não fez essa decisão, não tomou essa decisão, que tal tomar essa decisão agora e dizer: Senhor Jesus Cristo, vem morar no meu coração, vem ser o meu Deus eterno, que jamais eu quero me afastar de Ti, daqui de hoje em diante eu quero ser uma nova criatura em Ti. E sim, Ele pode te transformar numa nova criatura, como transformou a mim, como transformou a tantos outros que hoje são servos dele, que são filhos dele, que têm o privilégio de dizer que ele é o seu Salvador. Espero que você tome essa decisão e você tenha esse mesmo privilégio, tá bom? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse tempo? Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por esse tempo pequeno, breve, de estudo da Tua Palavra, mas que possa nos dar o conforto e a alegria de termos a Palavra de Deus para nos garantir que a salvação eterna foi dada por Ti e que jamais perderemos. Que tenhamos a certeza que mesmo em momentos de dúvida, em momentos de dor, em momentos de sofrimento, nada disso poderá nos afastar de Ti. Obrigado pelo Deus maravilhoso que Tu és, pelo Teu infinito poder, infinita misericórdia e infinita graça. Obrigado, Senhor, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Ok, crianças? Terminamos. Esquece da provinha, está aqui embaixo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima semana. Tchau!